Meus amados, a paz do Senhor Jesus, estou passando por aqui para a gravação de mais um vídeo para o nosso canal no YouTube. E o tema de hoje é: Adão morreu quando pecou? Deus tinha dito para Adão o seguinte: Adão, poderei comer de todo fruto que está nesse jardim, mas nunca toque naquele fruto que está naquela árvore que está no meio do jardim. Porque no dia em que tu comer, Adão, no dia em que tu comer, certamente morrerás. Vamos ler o versículo que fala sobre esse texto? Gênesis capítulo 2, versículo 15. Gênesis 2, 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus tinha dito para o primeiro homem a ser criado, Adão. Deus plantou um jardim e colocou nesse jardim, chamado Jardim do Éden, o primeiro homem, Adão. E quando Deus criou Adão, Deus disse para Adão: Adão, está vendo aqui esse jardim? Eu criei para ti. Poderei comer de todo fruto que está nesse jardim, mas não coma daquele fruto, daquela árvore que está no meio do jardim. Porque no dia, Adão, no dia em que você comer, certamente morrerás. Deus tinha dito para Adão que no dia em que Adão comesse, no mesmo dia, Adão morreria. Antes de começar a falar sobre este tema, eu queria pedir a vocês que me seguem, a você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, que se inscrevesse em nosso canal. Amém? Toque na palavra se inscrever. E do lado da palavra se inscrever, debaixo do nosso vídeo, tem a palavra se inscrever. Você se inscreve e logo após você toca no sininho que está do lado da palavra se inscrever. Toca naquele sininho para estar recebendo as notificações. Para todas as vezes que a gente enviar um vídeo para esse canal, vocês receberem uma notificação de que eu acabei de enviar o vídeo. Amém? Vamos lá. Adão morreu no dia em que ele comeu do fruto do bem e do mal, que estava no meio do jardim, porque Deus disse: Adão, no dia em que você comer, no mesmo dia em que você comer, você vai morrer. Mas o que nós lemos aqui é Deus falando com Adão, para ele não tocar naquela árvore que está no meio do jardim. Porque no dia em que ele tocasse e comesse, ele morreria. Mas se você continuar o capítulo 3, você vai encontrar a narrativa de que Adão comeu junto com a sua esposa Eva. Satanás entrou na serpente e induziu Eva a comer do fruto que Deus tinha dito para não comer. Ela, além de comer do fruto do bem e do mal, da árvore que está no meio do jardim, levou para o seu marido, para o seu esposo Adão. E Adão também caiu na tentação e comeu do fruto do bem e do mal, do fruto proibido que Deus tinha dito para eles não comerem, senão no mesmo dia ele morreria. Mas observe que quando Adão come e Eva come também, a Bíblia diz que Deus veio na virada do dia para conversar com Adão. Adão se escondeu porque percebeu que estava nu, ou seja, o fruto deu conhecimento a ele que ele estava nu, né? Adão agora passou a saber o bem e o mal.
E ele se escondeu quando ouviu a voz de Deus. Até que Adão se apresenta diante de Deus. Adão vai dizer: Senhor, eu ouvi a tua voz e temi, por isso que eu me escondi. Aí Deus diz para Adão: quem te falou, Adão, que você estava nu, que você está nu? Aí Deus começa a sentença. Porventura comesse do fruto que eu te ordenei para que não comesse? E aí, né? E Adão vai dizer: foi a mulher que tu me deste, né? Como companheira, que me deu do fruto e eu comi. Comi mais ela. E aí Deus vai lançar a sentença sobre Adão, sobre Eva, sobre a serpente e sobre o diabo. Pois bem, mas observe que a sentença que Deus lançou sobre Adão não foi de morte no mesmo dia. Porque Deus tinha dito que Adão morreria no mesmo dia que comesse do fruto. Mas observe o texto, leia Gênesis 3 e você vai ver que na sentença de Adão, Deus vai dizer: Adão, porque deste ouvido à sua esposa, do suor do teu rosto comerás a partir de hoje. Maldito é a terra porque de vós, Adão. E aí Deus começa a sentença, começando, né, por Adão, e aí sucessivamente, depois passou por Eva, e aí sucessivamente. Pois bem, o que me chama a atenção, que é o tema desse vídeo, é que Adão não morreu no mesmo dia. Adão foi sentenciado, foi castigado por comer do fruto. Mas Adão não morreu no mesmo dia. Adão viveu 930 anos. Adão viveu 930 anos na terra. Mas Deus tinha dito para Adão que Adão ia morrer no mesmo dia. Ora, a Bíblia se contradiz? Deus mentiu? Como entender essa aparente contradição? Não há contradição nenhuma. A Bíblia ensina 3 tipos de morte. A Bíblia ensina 3 tipos de morte. Primeira morte, a morte carnal. Essa morte que nós um dia provaremos, que é a morte do corpo, que é a separação do corpo da alma. Quando a alma se separa do corpo. Essa é a morte carnal. É a morte que todo homem vai presenciar. Segunda morte é chamada de morte espiritual. É a separação da comunhão com Deus. Todos nós, quando nascemos separados de Deus. Nascemos separados do Pai. Então nascemos mortos espiritualmente. Quando a gente aceita Jesus, a gente é vivificado no Espírito. E existe o terceiro tipo de morte, que é a morte eterna, que é chamada também de segunda morte, que é quando o ímpio será lançado num lago de enxofre e fogo. É quando não tem mais jeito para o homem. É quando o homem morreu espiritualmente e carnalmente. Quando o homem morre espiritualmente e carnalmente, o homem já está condenado ao lago de enxofre e fogo. E quando o homem é lançado num lago de enxofre e fogo, após o juízo final, que o homem, o ímpio, é destinado ao fogo eterno, é chamado ali de segunda morte. Ou seja, é uma morte eterna, que não tem mais jeito. Então existe 3 tipos de morte: a morte carnal, a morte espiritual e a morte eterna. Qual foi a morte que Adão provou primeiro? A primeira morte que passou a existir na vida do homem, a primeira morte contada pela Bíblia, foi a morte espiritual. Adão foi lançado imediatamente. Morte quer dizer separação. Adão automaticamente foi lançado fora do jardim do Éden. Deus expulsou tanto Adão como Eva do jardim do Éden. Ou seja, houve aí uma separação entre o homem para com Deus. Então houve uma morte espiritual. Quando Deus falou, e foi no mesmo dia que ele pecou, no mesmo dia em que o homem pecou, houve uma quebra de comunhão. Adão nunca mais teve a comunhão com Deus. Então houve uma morte espiritual.
Adão estava afastado, separado de Deus. Então, houve aí a morte que Deus falou, que no dia em que Adão comesse do fruto, ele ia morrer. E Adão morreu espiritualmente quando comeu do fruto. No mesmo dia foi expulso do jardim do Éden. Então, a primeira morte registrada pela Bíblia, a primeira morte do homem, foi a morte espiritual. A morte que Deus falou que Adão sofreria se porventura comesse do fruto do bem e do mal. Amém? Mas Adão morreu fisicamente? Morreu. Mas Adão morreu, Adão viveu 930 anos. Adão não morreu no mesmo dia. Adão morreu centenas de anos depois. A morte física passou a habitar na vida do homem? Sim, passou. Houve duas mortes. A morte espiritual e depois a morte carnal. Que quando Adão fez 930 anos, Adão morreu fisicamente. Mas a primeira morte foi espiritual, que foi a morte que Deus tinha falado com ele. A morte espiritual. Amém? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, querendo Deus.